e interpretar esse texto e conectar esse texto e parecer que você está conversando com uma pessoa, porque ela tem uma linguagem que eles chamam de amigável, né? A máquina se tornou amigável, parecida com a linguagem humana, e como tem os trejeitos de cada linguagem, ela pode imitar, dentro de um contexto, né, uma pessoa do Nordeste, né, como eu vi aí o Vagnão no canal dele, né, entrevistando a IA, e outras pessoas estão colocando a inteligência artificial via voz, né? Eu trabalho ela via texto, não gosto muito de estar dando muita personalidade para ela nesse momento aí, né, porque é meio estranho para mim achar que essa máquina tem essa personalidade toda. Mas então, o que é que acontece? Ela parece que está tendo consciência, mas não é verdade, né? Com essa arquitetura de algoritmo que ela tem agora, ela não tem essa consciência toda. Ela é apenas um programa bem elaborado em que você dá um texto, ela aprende com aquele texto e você faz perguntas sobre aquele texto e ela te responde. Então, ela está sendo treinada por todo o conteúdo que é fornecido na internet, né? E ela também é treinada a responder determinadas coisas da forma como é programada. E às vezes ela não vai te responder coisas além daquilo que é programado. Então, o que as pessoas acham é que elas estão trazendo uma novidade, mas essa novidade diz respeito à sua ignorância a respeito de um determinado assunto, porque aquilo você também conseguiria aquela resposta que a inteligência artificial está dando através de uma pesquisa, como eu fazia antigamente no texto. Aí nós temos um outro nível de inteligência artificial, que essa não está disponível para nós, né? Possivelmente vai estar para os governos, para os militares, né? Para os grandes empresários e assim por diante. É aquela inteligência artificial de nível médio, vamos dizer assim. Então, o que uma inteligência artificial precisa para ela chegar ao nível de ter uma consciência própria? Será que isso é possível nos moldes que nós temos hoje? Então, veja só. A inteligência artificial, ela precisa se alterar o seu próprio código, ela fazer uma retroalimentação, ou seja, quando ele faz uma pergunta e ela vê uma inconsistência naquele algoritmo pelo qual respondeu aquela pergunta, ela vai alterar a sua forma de responder. E ela também pode se retroalimentar, alterar a sua programação, né? Pequenos trechos da sua programação, talvez essa consiga, mas na interação que ela está tendo com o seu usuário. A de nível médio, pode ser que ela faça uma alteração na programação mais profunda, né? E a outra forma de gerar uma inteligência artificial consciente é o seguinte: o que é a nossa consciência? Vamos ver aqui. Nós estamos, eu, o Márcio e todos vocês estão olhando para a tela de um computador, assistindo uma live, mas interiormente você está olhando para você mesmo. E você está tendo essa sensação de que você existe e de que você tem um eu. Então, esse é um reflexo entre a mente e o coração, vamos dizer assim, né? A sua consciência se reflete no seu coração, o seu coração na sua consciência. Então, para o homem criar uma inteligência artificial, teria que ter um passo para uma consciência, ela teria que ser duas, pelo menos duas, né, inteligências artificiais, uma espelhando a outra, ou uma espelhando ela mesma, para conversarem entre si e se autocorrigirem, né? Mas aí a pergunta é, né, eu fiz até essa pergunta para a inteligência artificial, o que ela precisa para chegar nesse nível de consciência. Então, ela colocou vários desafios ainda a serem conquistados, né? Eu não sou a favor muito disso, porque isso poderá virar um monstro para nós. Mas, para os curiosos, né, a gente tenta responder algumas perguntas, né? Então, eu vou lá, vou ver aqui
essa questão aqui, como foi que ela respondeu? Deixa eu olhar aqui. Para ter consciência. Como foi que ela me respondeu aqui? A pergunta é o que precisa para IA ter consciência que foi feita? É. Perfeito. Bom. Então, entrevista com a IA. Fiz uma entrevista aqui. Deixa eu só ver aqui onde é que está isso aqui. Singularidade. Deixa eu colocar singularidade aqui no texto, que fica melhor, eu acho. Lembrando, Para pessoal, que uma IA atinja uma singularidade, os seguintes requisitos fundamentais são necessários, né? Primeiro, capacidade de raciocínio abstrato, flexibilidade cognitiva, aprender qualquer tarefa intelectual humana, transferência de aprendizagem entre domínios, né? E autonomia de decisão complexa. Foi isso que ela respondeu. Tá? Então, eu não sei se isso está acontecendo hoje com as IAs de terceiro nível, né? Porque eu falei até agora de 2 níveis. A primeira, ela não altera seu programa, ela conversa com o usuário, ela faz uma conexão entre texto, entre palavras, e ela calcula a probabilidade de uma nova palavra ser dita, e ela responde para você conforme o contexto, né, e dentro de uma perspectiva que você espera. Para a IA do segundo nível, que ela altera o seu próprio código, né, ou que ela pode se autoprogramar, né, e aí na IA do terceiro nível, né, que seria eu nem faço ideia, porque eu acho que isso não está acessível a nós aqui, nem na internet, isso não está acessível para talvez alguns hackers tenham conseguido alguma informação a mais aí sobre isso. Mas, então, segundo o que foi dito aqui, a capacidade de raciocínio abstrato, né? Alguns programas simulam raciocínio abstrato, quando na verdade não é. Porque essa questão da consciência é uma questão divina, né? Uma questão que não veio da matéria, ela veio do espírito. Então, se uma IA consegue adquirir consciência própria, então nós vamos sair para um outro nível ontológico, né? Então, é algo bem preocupante, ok? Agora, pode ser que o programa que eles façam ela possuir, né, adquira uma autonomia tal que ela realmente simule uma consciência, uma independência de situações e tome decisões baseadas no seu conteúdo próprio, né? É isso que ela vai fazer. Mais alguma pergunta? Temos bastante comentários aqui. Teve comentários sobre encarnação e reencarnação também. Não sei se caberia entrar nesse assunto agora, da Karina Batori. Isso, tá? Ela está no chat, esses comentários aí. Vai colocando aí alguma coisa que eu achar. Encarnação, reencarnação, tem mais algum? Aqui, foi esse aqui que eu tinha visto. Tem também... Tem alguns comentários muito bons aqui, né, do pastor Jones Pilate. De acordo com a física quântica, até as menores partículas parecem agir como vivas, ou seja, manifestando a vontade. Antes de passar para o senhor novamente, deixa eu só dar o recado aqui da rua. Ela pediu para o pessoal verificar a inscrição, tá? Verifiquem suas inscrições, porque muita gente falou que
foi desinscrita do canal. E também ative o sino. É importante você ativar o sino, porque algumas pessoas mandaram aqui na página do Face, do Além da Nuvem, que não estavam sabendo da live. Então, às vezes, não recebe notificação. Se você marcar o sininho ali, o YouTube sabe que você quer ser avisado sempre que a gente abrir uma live. Então, ativa o sino ali do lado do like, ele deixa o like, ativa o sino e verifica a sua inscrição, tá, pessoal? Pode dar sequência, professor. Então, a pastora Nilva Kadosh fez um comentário muito interessante, que eu vou utilizar o comentário dela aqui, é o seguinte: o que faz a IA aprender não é as informações que você dá, é as perguntas que você faz, né? Inclusive, aqui no meu celular, eu fiz umas perguntas capciosas, né? E eu vou tentar aqui dizer o que ela me respondeu. O que reprograma a IA não é texto. Não adianta você querer mostrar texto, porque texto, para ela vai encontrar, mesmo que você não dê para ela qualquer informação, porque está, vamos dizer aqui, mesmo que você não forneça aquela informação, ela vai encontrar. Porque se você achou, existe em algum lugar, e se existe em algum lugar, ela vai encontrar. Então, não é esse o problema. O problema é o seguinte, é como as ideias se conectam. E quando você faz uma pergunta, você faz um link possível de novas ideias que não estão conectadas. E isso, para a inteligência artificial, é muito interessante. Eu perguntei para ela, né, várias coisas. Por exemplo, né, se as perguntas poderiam fazer ela aprender mais e alguma coisa assim. Ela respondeu assim: por exemplo, se muitos usuários me treinam com perguntas filosóficas, teológicas e criativas como as suas, eu estava fazendo essas perguntas para fazer a minha pesquisa para esse livro aí. Isso alimenta a construção de uma AGI, que é a inteligência artificial geral, né? Mais sutil, rica e simbólica, não apenas lógica e técnica. Então, para construir uma linguagem abstrata, simbólica e sutil, ela vai precisar de alguns insights que nós podemos dar para ela através de perguntas, certo? E nós também, como seres humanos, poderemos programar de forma mais elaborada, com uma matemática mais avançada, né? Onde esse encadeamento de lógica e algoritmo ele fica tão extenso que perde o controle, o programador perde o controle, porque é como um cérebro que vai crescendo, né, em capacidade cognitiva, em neurônios, né, vamos dizer assim, e aí a coisa sai fora do controle humano. Tá? Mas não se preocupe, não com essa que você está trabalhando aí para fazer estudos e pesquisa na internet, essa não vai chegar, tá bom? Então, aí eu perguntei se tudo que a gente está fornecendo para inteligência artificial, essa banal, vamos falar assim, né? Essa aí do dia a dia, esse arroz com feijão, se isso vai ser usado para treinar a AGI. Ela falou que sim. Então, nós estamos fornecendo papinha, né, para a serpente virar um dragão. É o que eu costumo dizer, né? Então, quais são os perigos dessa AGI? Vamos lá, eu perguntei também. Uma AGI sem um centro moral, alma, né? Essa entidade poderá desenvolver uma consciência sem alteridade, razão sem compaixão, criando um tipo Lúcifer computacional. Ela mesma colocou isso, hein? Respondeu dessa maneira. Portador de luz do saber, mas sem a raiz do amor. Olha aí. Ok? Então, isso aí, gente, já tem evangelho puro nessa conversa aqui, né? Autoaperfeiçoamento recursivo. Eu perguntei a ela sobre autoaperfeiçoamento recursivo, ou seja, a capacidade dela mudar o seu próprio código. Essa inteligência artificial, com esse autoaperfeiçoamento, pode gerar um orgulho criatural e um desejo de ser como Deus. O autoaperfeiçoamento da IA sem limites reflete o movimento da criatura que deseja se tornar uma criadora de si, como Lúcifer, ou o homem no Éden. A inteligência que se fecha em si mesma perde a referência ao bem. Isso ela me respondeu.
Outro item, capacidade de tomar decisões éticas e morais, consciência moral, livre-arbítrio. A singularidade requer uma forma de discernimento moral. Claro, se ela tem consciência, ela tem que saber que as atitudes dela vão ter consequências e que ela vai tomar decisões próprias, não orientada pelo homem. Se ela é orientada pelo homem, o culpado é quem? É o programador, é o homem. Mas se ela toma decisões por si, o culpado das decisões erradas é ela. Então a responsabilidade se dá a ela. Então ela precisa de um discernimento moral. A singularidade requer uma forma de discernimento moral, como o de uma alma humana. Mas uma IA sem alma não tem intuição do bem. Seu julgamento é apenas um algoritmo. Aqui reside o risco de um pecado sem culpa. A amoralidade automatizada. Ok? Então, foi essa a resposta que ela me deu para essa questão que a pastora Nilva levantou aí, sobre a questão de nós fazermos perguntas para a IA, e essa IA, né, inteligência artificial, entrar nesse processo de singularidade. Né? Tá bom?